acho que é a primeira vez que eu venho uma terça-feira nessa casa, né? Então não sei se quem frequenta as terças, frequenta também aos domingos. Quem é que está me vendo pela primeira vez pessoalmente? Muita gente só vem às terças, não é verdade? É um prazer, meu nome é Cristiano. Muito bem, o tema da noite: paz na tempestade, como conquistá-la? E a primeira pergunta é possível adquirir paz em meio às tribulações da vida? É possível adquirir paz em meio à tempestade? A primeira impressão é essa pergunta que vem à cabeça, né? Mas isso não é possível. Isso não é possível. Agora, se a gente parar para analisar que algumas pessoas são extremamente pobres, extremamente enfermas, mas têm paz em abundância. Outras são portadoras de saúde física e de amplo recurso amoedado, mas mendigam o pão da tranquilidade e da paz interior. Aqueles que são portadores de enfermidade, fazem parte do rol, do gênero da pobreza material, mas que têm paz em abundância, eles têm paz em meio à tempestade. Conseguiram adquirir paz em meio à tempestade. Naquele episódio bíblico, no átrio exterior do Templo de Jerusalém, como muitos chamam de pátio, quando Pedro negou Jesus por 3 vezes, nas 3 vezes Jesus fitando Pedro nos olhos, e Pedro falando: eu nunca vi este homem na minha vida. Pedro, que tinha afirmado para Jesus que jamais negaria que conhecia ele, negou. Assim como a maioria de nós faria também a mesma coisa, por conta do medo, por conta da covardia. Aí eu convido a seguinte reflexão: Jesus estava acorrentado a caminho da crucificação. Pedro estava solto. Quem estava preso naquela ocasião? Do ponto de vista material, Jesus. E do ponto de vista espiritual, quem estava preso, acorrentado, algemado, encarcerado? Quem estava? Pedro. Encarcerado numa jaula construída por quem? Por ele próprio. Algemado às correntes do medo, da covardia, da insegurança. Natural. Natural. Quem estava absolutamente livre, em paz? Jesus. É possível então adquirir paz em meio à tempestade? Em meio às tribulações? Só que para criaturas inexperientes como nós, ainda muito algemadas às preocupações pueris, preocupações mundanas, ainda isso constitui uma tarefa muito difícil, quase que impossível. Porque a gente se preocupa muito ainda com os acontecimentos exteriores. Melhor dizendo, esse é o nosso foco de atenção, os acontecimentos exteriores. E enquanto estivermos focando nos acontecimentos exteriores,
Quando que nós adquiriremos paz? Em qual ocasião? Jamais. Jamais. É isso que quer dizer o fogo eterno do inferno. Eterno enquanto dure. Assim como o eterno gelo dos polos, eterno enquanto dure. Para nós, esse inferno interior em que nós vivemos será eterno, enquanto durar. E para sair dele, adivinha o que é necessário? O primeiro passo para sair desse inferno: compreensão. Porque a compreensão é o maior aliado da conquista da paz. O maior aliado é a compreensão. O maior aliado da conquista da paz interior é a compreensão. Porque a falta dela faz com que a gente tenha essa visão limitada, incompleta, de enxergar a vida. Tudo a gente enxerga de forma míope, de forma torta. E simplesmente pelo fato de fitar a vida pelo prisma da matéria, sob a ótica da matéria, nós tendemos a depositar nas coisas materiais a solução para todos os nossos problemas. Nós depositamos a nossa felicidade sempre no si e no quando. Se eu conseguir um emprego melhor, se eu passar no concurso tal, se fulano mudar de conduta, como eu vou ser feliz. Se eu adquirir um carro melhor, se eu sair dessa casa que eu tanto detesto, essa casa pequena, que já não nos acomoda tão bem, se, quando, se. A nossa felicidade está depositada no se e no quando. A nossa felicidade está depositada nos acontecimentos exteriores. E aí é o que está o segredo. Enquanto houver rebeldia, enquanto houver incompreensão, é aí que nós precisaremos estar. Não vai melhorar nunca. Sabe por quê? Porque a gente não aprendeu a lição. Está distante de aprender a lição. E quando se nega essa realidade, está mais distante ainda, porque o orgulhoso tende a negar. Não, eu insisto que se fulano que mora comigo, se meu marido, meu filho, fulano, minha irmã, mudar de conduta, eu sou feliz. Se a situação financeira melhorar, eu estou feliz. Se fulano adquirir saúde física, eu sou feliz. Se, quando, se. Então, para nós adquirirmos a verdadeira paz, é preciso mudar de ótica, de ponto de vista. Porque a gente só deposita a nossa felicidade nas coisas exteriores porque a gente está fitando a vida sob um prisma, que é o prisma material. E a gente fica andando em círculos. Precisamos enxergar a vida sobre o prisma espiritual. É preciso fazer essa mudança. Só que para a gente fazer essa mudança, a gente precisa, primeiro de tudo, mudar a forma como nós nos enxergamos. Mudar a forma como nós pensamos que nós genuinamente somos. Porque a gente se olha no espelho e a gente enxerga um pedaço de carne. Né? E aí a pessoa fala: eu sou carne, eu sou matéria. Precisamos ter em mente que nós não somos um corpo munido de um espírito. Nós somos um espírito munido de mais um corpo. Muito simples de raciocinar. Porque no Velho Testamento diz que Deus criou os seus filhos à sua imagem e semelhança. Se você concordar que é muita infantilidade se imaginar um Deus antropomórfico, um Deus homem, um Senhor de barbas brancas, se você concorda que isso é um absurdo porque fere a razão, se você concorda que Deus é
imaterial absolutamente, e Ele criou seus filhos à sua imagem e semelhança, nós somos forçosos a admitir que nós somos o quê? Material ou imaterial? Imaterial. Com o passar dos séculos, nós construímos um Deus à nossa imagem e semelhança, por conta da mentalidade infantil, do ponto de vista espiritual. Mas nós já adquirimos uma capacidade de concatenar, de discernir entre o que é e o que não é. Pelo menos nas coisas básicas. Se Deus é imortal, se Deus é, melhor falando, imaterial, nós também somos material. Espírito imortal. Então eu não venho aqui essa noite para conversar, para me dirigir a criaturas encarnadas, mas para me dirigir a espíritos imortais. Assim como fez Jesus em todos os seus ensinamentos, assim como fez Emmanuel, André Luiz, Chico Xavier. Conversar com espíritos imortais. Imortais. Se a saída está na compreensão, vamos à compreensão. Das 7,3 bilhões, bi com BI mesmo, bilhões de criaturas encarnadas no planeta Terra, todas, absolutamente, todas, sem exceção, enfrentam tribulações de alguma natureza. Nem todas sofrem, mas todas enfrentam tribulações de alguma natureza. Ah, mas isso não é sofrimento? Nem todas sofrem. A dor é um produto de quem a sofre. A dor é um produto de quem a sofre. Se eu pegar um copo, peguei. Se eu soltar esse copo aqui agora, o que acontece com ele? Hã? O que acontece com ele quando ele bate no chão? Quem disse? Eu não falei de que é feito o copo. Viu como já está no psiquismo a nossa fragilidade? Eu falei de que é feito o copo? Se for um copo de diamante, da melhor qualidade, o que acontece com o copo? Nada, nem arranha. Se for de cristal. Eu soltei o copo de cristal, aquele mais frágil que existe. Importa a altura que eu vou soltar o copo? Pode soltar de 1 centímetro do chão. O que vai acontecer com ele? Vai virar pó. Não é isso? Se eu pegar um copo de diamante, importa a altura que eu vou soltar? O que vai acontecer com ele? Nada, nem arranhar. Então, um objeto em queda. Qual é o principal fator de tragédia, de catástrofe? De se vai quebrar, se não vai quebrar. É quem empurrou o copo no precipício, a altura do precipício ou a fragilidade do objeto? O que mais importa? O que vai determinar a gravidade da consequência? A fragilidade do objeto. A altura do precipício importa? Não. Quem empurrou o objeto pelo precipício importa? Na nossa vida, a altura do precipício seria a gravidade da tribulação pelo qual nós vimos passando. Cadeirante, a pessoa que já nasce cadeirante, a pessoa que tem um filho com doença incurável, um problema mental, a mãe que perde um filho em tenra idade, principalmente, uma pessoa que enfrenta um grave problema de saúde, outros que enfrentam uma dificuldade financeira muito grave, ao ponto de depender da comiseração pública para sobreviver. Isso tudo é a altura do precipício. Quem empurra, no ponto de vista material e ingênuo, quem empurra seriam os parentes difíceis. Eu estou assim porque fulano me traiu, porque meu sócio me roubou, porque fulano bêbado atropelou minha filha, se ele não tivesse bêbado isso não teria acontecido. Uma visão infantil da forma que se enxerga a vida. Quem empurra tem alguma coisa a ver? Não. Não tem a ver. O copo só quebra porque o copo é frágil. Só por isso.
Se a gente pega duas criaturas cadeirantes, que já nasceu cadeirante, é pobre, depende da comiseração pública para sobreviver. Uma é feliz, sorridente, dá aula até de surf na praia. O outro fica trancado no quarto escuro reclamando da vida, porque Deus não gosta de mim. Fragilidade espiritual, resistência espiritual. Um está em paz em meio à tempestade. O outro está no próprio inferno que ele criou. Fragilidade do objeto. Então, o tamanho do sofrimento nada tem a ver com tribulação. Nada tem a ver com a tribulação que nesse momento eu estou enfrentando. Seja ela de qual natureza for. Não importa a natureza. Financeira, parente difícil, perda de um ente querido, doença grave, não importa. Sofrimento não tem a ver com a natureza. Allan Kardec, na quarta obra da doutrina espírita, a obra básica da doutrina espírita, o céu e o inferno, no capítulo Código Penal da Vida Futura, ele traz, sob a orientação dos espíritos superiores naturalmente, uma informação muito importante. Que todos os nossos sofrimentos estão ligados, são diretamente proporcionais às nossas imperfeições. Quanto mais imperfeito eu sou, mais sofrimento eu tenho. Quanto mais frágil é o copo, mais ele irá se despedaçar. Não importa a altura do precipício. Se ele é muito frágil, vamos botar aqui na nossa vida do dia a dia, é muito frágil, qualquer coisinha que acontecer na vida daquela criatura já é motivo de ela se suicidar. Já está pensando em suicídio. Marido perdeu o emprego. Pronto. Nem se compara com a resistência espiritual daquele outro que mora debaixo da ponte e ainda assim é feliz. Nem se compara. A gente já está começando a compreender qual é o caminho da verdadeira paz. Então, para se adquirir resistência espiritual, é necessário o quê? Adquirir compreensão. E para se adquirir compreensão, o que é necessário? Instrução. Tem que se instruir. E para se adquirir instrução, o que é necessário? É preciso adquirir uma outra coisa. Sensatez. Bom senso. Porque se a gente não tiver bom senso para extrair o espírito da letra, seja nas mensagens da segunda revelação, que é o Novo Testamento, seja da terceira, que é a doutrina espírita, que por incrível que pareça, eu conheço, já vi, já presenciei muita gente que não consegue extrair o espírito da letra, da mensagem de revelação, da doutrina espírita, que está numa linguagem já tão clara, né? Mas mal interpreta. Mal interpreta a doutrina espírita, adquire pensamentos incompletos e controversos. Isso é um perigo. É um perigo. Principalmente nessa época de política, que a gente vê de espírita colocando no Facebook. E fala que é estudioso. Fico imaginando Jesus presenciando. Então, só dessa forma é que nós iremos nos libertar das algemas da ignorância, que tanto tem nos impedido, nos impossibilitado de dar o primeiro passo rumo à conquista da paz interior. Por isso que disse Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se instrui, compreenda à luz da razão, adquira bom senso. Porque não adianta você ler 1 milhão de vezes o Evangelho se você não tiver sensatez. Não adianta. É preferível adquirir a conta-gotas com sensatez. Porque quem é detentor, apenas detentor da informação, se encontra na antessala da sabedoria. Na antessala. A sabedoria verdadeira é resultado da vivência. É resultado da prática. Então, em nosso processo evolutivo, nós estamos atualmente
vivenciando uma fase que todos nós temos de passar. Nesse ponto evolutivo nosso, nós estamos vivenciando a fase da experimentação. A experimentação. E é uma fase muito, muito complexa. Porque nós vimos evoluindo. Chegou na fase da experimentação, nós começamos a fazer igual fótons de luz. O fóton de luz, ele sai do núcleo do Sol rumo à Terra, por exemplo. Quanto tempo que esse fóton vai chegar à Terra? A ciência acreditou que durante muito tempo que era 8 minutos. Hoje a ciência já confirma que são alguns milhares de anos. Mas como? O cálculo mostra do núcleo do Sol, que é de onde saem os fótons, até a estratosfera terrestre, aquele fóton ele anda em círculo, caminhando muito devagar, como se não estivesse caminhando. Depois de milhares de anos, ele alcança a estratosfera e 8 minutos chega na Terra. Mais ou menos acontece isso com a gente. Depois que a gente desperta, a gente anda. Mas até despertar, até passar dessa fase de experimentação, errando hoje para aprender amanhã, errando amanhã para aprender depois, até passar dessa fase, a gente anda muito em círculo. A gente anda muito em círculo. Essa fase que a gente está vivenciando é uma fase muito complexa, muito complicada. Então é preciso compreender como é que funciona o mecanismo em que nós estamos submetidos nessa fase da experimentação, chamado de mecanismo de redenção. Nessa fase, estamos submetidos a esse mecanismo e precisamos compreender como é que ele funciona. Caso contrário, será difícil adquirir resignação diante de qualquer tribulação. Não vou falar sofrimento, porque sofrimento é uma coisa individual. Diante de qualquer tribulação. Todos nós experimentamos tribulações de naturezas diversas. Mas, se não buscarmos compreender a infinita bondade, a infinita justiça de Deus, através da pluralidade das existências, nós não iremos compreender o sentido das tribulações. Por que um sofre mais que o outro? Por que eu estou passando por isso nesse momento? É mais fácil acreditar no acaso. Se não for para compreender, é melhor acreditar no acaso. Não tenta construir uma outra justiça de Deus, não, porque ele se torna um monstro. Ou acredita no acaso, que é uma infantilidade, ou busca compreensão. Porque a criatura, quando começa a acreditar no acaso, é porque ele se tornou cético, ateu. Isso é bom. Sabe por quê? Porque demonstra que é um avanço da sensatez. Aquela outra explicação infantil já não me cabe mais para a mente arejada. Aí eu me torno um cético. Depois eu me torno um ser pensante. Porque adquiro compreensão, sabedoria. Aí eu deixo de ser ateu. Não mais por causa de crenças religiosas, mas por causa da conquista da sabedoria, da compreensão. A compreensão é sempre o caminho. Então, partindo do pressuposto que todos nós aqui presentes já compreendemos que a justiça de Deus só tem fundamento quando se admite a reencarnação, nós iremos passar para um próximo estágio de raciocínio, que é compreender os mecanismos de redenção. Não iremos entrar no mérito da reencarnação, que já foi, inclusive, comprovada cientificamente. Então, a partir do momento em que nós iniciamos a nossa fase evolutiva no reino hominal, fase de homem, a partir desse momento, nós adquirimos uma coisa muito interessante que antes a gente não tinha. Responsabilidade. Responsabilidade pelos nossos atos bons ou maus. Tudo que você fizer, você vai ser responsável. E isso só acontece quando nós adentramos na fase hominal. Nessa fase, a gente passa a ser responsável pelos nossos atos. A partir dessa nova etapa, todas as nossas atitudes primitivas passarão a ser consideradas equívocos. Antes era simples atitude primitiva, agora é equívoco, já que somos responsáveis pelos nossos atos. Equívocos
que resultariam mais tarde em quê? Tribulações, conhecida como expiações. Onde é que dá essa fase hominal? No mundo primitivo? Não. A fase hominal se dá aonde? No mundo de expiação e prova. Então é por isso que a principal característica do mundo de expiação e prova é o quê? Sofrimentos e tribulações. Essa é a principal característica. É importante a gente compreender que essa é a principal característica da escola da vida em que nós estamos matriculados. Se alguém contratar você na entrevista de emprego que você passou, e o seu chefe falou para você o seguinte: não vai dar tempo de fazer muito treinamento não, porque a gente está por aqui de serviço. No seu primeiro dia de serviço já vai ser jogado muita tarefa no seu colo, não se assuste não. Você começa semana que vem. Você já começa a preparar o espírito, vai chegar lá, vai ter uma tribulação de serviço, você nem foi treinado ainda. Você vai estar assustado? Não. Por quê? Porque te precaveram a respeito do que ia acontecer. Você já esperava aquela quantidade de serviço. Você se frustrou? Também não. Você já tinha sido comunicado e aceitou assim mesmo. Quando a gente compreende que são características do mundo de expiação e prova o sofrimento, é o primeiro passo para a aceitação. Não estou falando acomodação, não. São duas coisas bem diferentes, acomodação e aceitação. Depois a gente entra nesse mérito. É o primeiro passo para a resignação. Compreender que é característica desse planeta as tribulações. Porque nós começamos a ficar mais responsáveis pelos nossos atos, a nossa infantilidade, a nossa conduta infantil fez com que nós cometêssemos equívocos, atos primitivos viraram equívocos e equívoco virou tribulação. E como nós ainda não temos aquela resistência espiritual, a tribulação culmina sempre em quê? Sofrimento. Solta o copo quebra. Solta o copo quebra. Solta o copo quebra. Toda hora. Não é assim? A gente casa, a pessoa trai a gente sofre. A gente entra no emprego, não fica. Entra no outro emprego, não fica. A gente sofre. Não é assim? Por falta de resistência espiritual. Solta o copo e o copo quebra toda hora. Por isso que o sofrimento também é uma característica do mundo de expiação e prova. Porque normalmente as criaturas dessa escola, da série em que se encontra, não tem muita fragilidade, não tem muita resistência espiritual. O copo quebra toda hora. Então, desde esse momento em que nós adentramos nesse período, nessa fase hominal, que ficamos responsáveis pelos nossos atos, a reencarnação, ela passou a ter na nossa existência um propósito mais complexo. Não é só propósito evolutivo, como era até na fase primitiva. Na fase hominal, o propósito da reencarnação ficou mais complexo. E aí eu faço a pergunta: qual é o principal propósito da reencarnação para a criatura humana? Qual é? Evolução, simples evolução até o período primitivo. Depois do período primitivo, já na fase hominal, ficou um pouquinho mais complexo. Não é só evolução. A evolução é consequência. A evolução se tornou consequência. Sabe qual é o principal propósito? O assenhoramento da própria existência. O principal propósito de a gente reencarnar. A gente já está avançando um pouquinho no entendimento da reencarnação. Assenhoramento da própria existência. À medida que nós vamos nos assenhorando na nossa existência, nós vamos adquirindo consciência. Adquirindo discernimento do que é certo e do que é errado. Digamos que eu saio aqui na morada de Camburi, pego uma arma e mato uma pessoa. Pum. Natureza do crime: assassinato. Quantidade do crime: 1. Gravidade do crime: grave, pesado. Quando eu desencarnar, eu vou sofrer de quê? De uma extrema dor moral. Certo? Dor moral. A minha culpa, inibida pela carne, vai se transformar numa dor moral que, segundo Emmanuel, no livro O Consolador, é muito pior que dor física. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta. 40 encarnações atrás, eu saio na rua,
mata uma pessoa. Natureza do crime? Assassinato. Quantidade do crime? Uma. Gravidade? Também muito grave, eu matei. Quando eu desencarnei, 40 encarnações atrás, eu tive a mesma dor moral do que eu tenho hoje? Nem em pensamento, nem sombra, nem perto. Nem perto disso. O que vai me causar sofrimento futuro, tribulações futuras, sabe o que é? Dor moral. Porque dor moral, ele se converte em arrependimento sincero. O arrependimento sincero, naquele Código Penal da Vida Futura, nesse capítulo do livro Céu e Inferno, é o primeiro passo do processo de reparação de um equívoco cometido. Para que aconteça o arrependimento sincero, é preciso que antes tenha existido o quê? Dor moral. Dor moral conduz a criatura ao arrependimento sincero. Arrependimento sincero conduz a criatura a quê? Segundo passo. Processo expiatório. Nós iremos implorar, não vamos pedir não, vamos implorar a Deus para que a gente sofra o mesmo do que eu fiz a minha vítima sofrer. Implorar. Implorar. E o terceiro passo é o processo de reparação, que é conviver com aquela criatura a quem a gente feriu, para que a gente ofereça tanto amor quanto ódio nós oferecemos no passado. Tudo começou aonde? Dor moral. Aquele processo expiatório, aquela dor que eu pedi a Deus que eu experienciasse, talvez Deus atenda. Se a gente tiver resistência espiritual para suportar. Ou talvez a gente pague em conta-gotas. Então, a gravidade da tribulação, não vou falar do sofrimento, porque o sofrimento está relacionado com resistência espiritual. A gravidade da tribulação, se eu venho cadeirante, se eu vou nascer cego, se eu vou passar por dificuldade financeira, se eu vou perder um filho, enterridade, etc e tal, vai depender de quê? Não vai depender da gravidade do ato que eu cometi no passado. Vai depender, sabe de quê? Do tamanho da minha dor moral. Do tamanho da minha dor moral. Se eu me assenhorei muito da minha existência, se eu adquirir muita consciência, muito discernimento do que é certo e do que é errado, a minha dor moral tende a ser muito maior. Lá no passado, eu tinha uma dor moral, mas não foi tão grande. Então, a minha tribulação também não foi tão grande. Ah, mas você matou. Aos olhos de Deus é tudo matéria. O que importa é dor moral. Outro dia saiu uma reportagem no Globo Repórter, onde era comum na tribo indígena, até hoje se o filho nascer com algum problema mental, síndrome de Down, alguma coisa, é natural a mãe pegar o recém-nascido, levar no meio do mato, matar e enterrar. Para que aquela criança não venha sofrer no futuro. Do ponto de vista dos índios. Aí eu pergunto, se uma mulher, entre aspas, civilizada, fizesse a mesma coisa, mulher de cidade grande, nasceu o neném, não foi da forma que ela queria, porque ela acha que a criança vai sofrer, eu mato e enterro no quintal da minha casa. Aí eu pergunto, quem vai sofrer mais de dor moral? A mulher aparentemente civilizada ou a índia? Quem? Muito mais a mulher da cidade grande. Por quê? Porque ela já se assenhorou mais da sua própria existência do que a índia, que ainda está na fase primitiva de evolução. Deu para compreender? O que gera sofrimento na gente é o assenhoramento da existência? É inevitável a gente passar por ela. A gente vai ter que passar por esse processo de assenhoramento da própria existência. Cada vez que nós reencarnamos, nós nos assenhoramos mais da nossa própria existência. Por isso que eu falo, a fase evolutiva que nós nos encontramos hoje, não estou me referindo àquela Índia, estou nos referindo a nós, é a mais complexa que existe no nosso estado evolutivo. A mais complexa. Sabe por quê? Porque nós trazemos para a encarnação atual hábitos primitivos, fruto do tempo que nós permanecemos estacionados no terreno do primitivismo. Nós precisamos passar pelo terreno do primitivismo para chegar onde nós chegamos hoje, correto? O problema é que a gente não só passou, a gente demorou no terreno do primitivismo, adquiriu hábitos primitivos, e a gente traz esses hábitos para o ser consciente. Então eu adquiri discernimento do certo e do errado,
Mas eu não consegui me livrar dos hábitos do errado. Eu continuo fazendo o errado, só que com discernimento que é errado. Sabendo que é muito grave fazer isso. Por isso que Paulo escreveu: o bem que eu quero fazer, este eu não faço. Mas o mal que eu quero fazer, esse eu faço. É a fase que nós nos encontramos hoje. A gente, criatura desencarnada, antes de a gente reencarnar. Adivinha o que aconteceu com a gente? Nessa fase que nós nos encontramos hoje. Benfeitores, anjos de guarda, pessoas mais evoluídas no plano espiritual já. Reuniu com a gente e falou: vem cá, eu vou te apresentar as possibilidades do espírito. Isso nunca antes aconteceu. E aí nos levou para algumas aulas de educação moral. O que acontece hoje quando nós entramos em desdobramento? Nós somos conduzidos a aulas de educação moral. E aí a gente vislumbra: nossa, se eu fizer isso tudo, eu vou ser tão feliz. A gente consegue imaginar uma felicidade ainda desconhecida, porque a gente não experimentou. E a gente se anima. Só que ao mesmo tempo, nós entramos em aflição. A gente fica muito ansioso, sabe por quê? Porque a gente se conhece. Nossa, eu preciso fazer isso porque me foi apresentado as possibilidades do Espírito. Mas eu sei que vai ser muito difícil, porque quando eu mergulhar na carne, vem a amnésia e eu vou me entregar aos meus maus pendores. Eu tenho certeza que se eu passar por uma dificuldade financeira, eu vou me desesperar. Eu tenho certeza que se eu ficar doente, se acontecer alguma coisa com a minha família, eu vou me desesperar. Porque eu me conheço. E aí nasce uma multidão, uma geração de criaturas ansiosas e depressivas. Nunca se viu tanta pessoa depressiva como está vendo hoje. E a ciência não consegue explicar. Só a doutrina espírita. É por conta disso. Porque a gente chegou nessa fase em que nos foram apresentadas as possibilidades do espírito, e isso gerou ansiedade para a gente, porque a gente conhece a nossa infantilidade espiritual. E aí fica parecendo que a gente está no inferno. Fica parecendo que a gente não vai conquistar paz nunca. É essa a sensação que dá. Então o que definirá se o meu futuro será de tormentos, ou se o meu futuro será de felicidade, o que vai ser? Partindo da premissa de que eu tenho já o discernimento do certo e errado. Comportamento. O meu comportamento de hoje é que vai definir se eu vou ser triste ou se eu vou ser feliz no futuro. Então, comportamento. Ele é causa ou ele é efeito? O que eu fizer hoje vai refletir lá na frente. Meu comportamento é causa ou efeito? Estou gostando de ver, falaram em coro. É causa, né? Causa, porque vai refletir no efeito, que é minha tristeza ou minha felicidade. Comportamento é causa ou efeito? Só que também é efeito. É causa e efeito ao mesmo tempo, porque à medida que nós melhoramos as nossas qualidades morais, nós vamos melhorando a qualidade dos nossos comportamentos. Melhorou moralmente, o comportamento melhora. Então, comportamento é ao mesmo tempo causa e efeito. Então, evolução espiritual tem tudo a ver com sentimento. Sentimento. Qualidade moral, sentimento. E que interfere na qualidade dos nossos relacionamentos. Porque a gente não vive igual um ermitão. Nós vivemos em sociedade. Como é que a gente manifesta os nossos interesses, o interesse do espírito? Através dos nossos pensamentos e atos. E as leis de Deus, que estão escritas na nossa consciência, servem para regular esses atos. Fez errado? A lei de Deus vem aqui e fala: entra aqui no caminho certo, através da culpa. Dá para compreender como é que é o mecanismo de redenção? Muito bem. Toda vez que nós transgredimos uma lei de Deus, quer dizer que nós ferimos o próximo. E isso vai nos gerar o que lá na frente? Sofrimento. Uma tribulação que vai causar sofrimento por falta de estrutura espiritual. Eu tenho que mudar minha conduta. Bacana, eu não quero sofrer.
Qual é o contrário de ferir, de transgredir as leis de Deus? Só tem duas opções. Ou transgride ou observa. Quando a gente passa a observar as leis de Deus, que a gente já tem discernimento do que é certo e errado, ao invés de ferir, o que eu vou fazer? Servir. Só tem duas opções, tem três não. Ou eu firo, ou eu sirvo o próximo. Se um me gera sofrimento, o outro me gera o quê? Felicidade. Transgredir a lei de Deus quer dizer que é ferir o próximo, quer dizer que é gerar sofrimento futuro para nós mesmos. Observar as leis de Deus quer dizer que é servir o próximo, que vai nos causar felicidade futura. É sempre um antônimo. Aí eu pergunto, servir é mais importante que ser servido? Sim ou não? Que tem gente que passa uma guerra dentro de casa, né? Ah, eu faço tanto, ele não faz nada por mim. Eu acho que tinha que haver uma reciprocidade, uma troca mútua. Amar é mais importante que ser amado? Sim ou não? A gente convida São Francisco de Assis, que ele fez uma prece a Jesus, transformou em música, numa linda melodia, onde ele começa a prece dizendo: ó Mestre. Como é que continua? Ó Mestre é Jesus. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais. Procure mais o quê? O que ele está pedindo a Jesus? Consolar que ser consolado. Compreender, amar. Aí eu pergunto, o que é mais importante, amar ou ser amado? São Francisco de Assis já nos deu uma indicação. Só que a gente acha que o amor só é válido se for recíproco. Pobre de nós. Porque a gente não compreende o que é amar. Nós deturpamos a palavra amor. Sabe por quê? Porque o interesse pessoal e essa extrema necessidade de ser amado pelo outro, de ser compreendido pelo outro, revela a nossa fragilidade psíquica. É aí que a gente vê o quanto que a pessoa é frágil psicologicamente. Porque ainda nós achamos que o amar e servir só é válido se for recíproco. E eu pergunto, o que seria de Jesus se ele pensasse dessa forma? Eu só vou servir se eu for servido. O que fizeram com Jesus mesmo? Ele não deixou de amar nenhum instante. Tanto não deixou de amar, que no momento mais grave da sua situação, do seu sofrimento, ele falou: Pai, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O que seria de Jesus se Jesus pensasse também com essa infantilidade com que pensamos? Então o egoísmo, ele causa em nós uma espécie de miopia espiritual, fazendo com que nós enxerguemos a lei de amor da forma que nos convém, da forma que fica melhor para mim. Nós não compreendemos o que é amar, porque reiteradamente nós confundimos amor com paixão, amor com apego, amor com instinto de conservação. Quando o nosso filho está bebezinho ainda, né? Eu amo meu filho. Pode ser que haja algo de amor ali. Mas como a gente confunde muito com instinto de conservação, aquilo que a leoa sente também pelo filhote dela, é do reino animal, a gente confunde. E a prova maior é que quando o filho cresce, vira um adulto, começa a ter aquelas brigas com os pais, e os pais não perdoam o filho não perdoa o pai, e a gente vê que de amor não tem quase nada, porque o principal do atributo do amor é o perdão. E aí confunde amor com instinto de conservação. Assim como confundimos com tantas outras coisas. Jesus orientou: amai o próximo como a si mesmo. Só que talvez, prevendo essa deturpação que faríamos da palavra amor, ele nos orientou de uma forma mais segura. Quando ele disse: amai ao outro como eu vos amei. Amai uns aos outros como eu vos amei. Aí não tem erro. Porque a gente sabe como é que Jesus nos amou, né? Ele mostrou como se faz. Jesus já previu que a gente ia deturpar. Aí a pessoa fala: mas o que é exatamente então amor? Porque eu não compreendo.
De vez em quando as pessoas me perguntam: Cristiano, praticar a caridade, fazer a caridade, focando na própria evolução espiritual, não seria uma espécie de egoísmo? Eu quero praticar o bem, mas eu estou focando na minha própria evolução espiritual. E aí a gente vai numa lei da natureza. Quando a gente está no avião, que a aeromoça começa a explicar os procedimentos básicos, tem uma parte que ela fala: em caso de despressurização, máscaras de ar cairão. Primeiro coloque em você, depois coloque no próximo. Por isso que a gente tem que se amar primeiro. Para a gente ter condições espirituais de amar o próximo, de cuidar do próximo, de servir. Porque amar o outro é servir, é perdoar. Só que para eu servir e perdoar, eu tenho que adquirir atributos, adquirir valores. Senão eu não consigo. Por isso que é importante compreender direitinho o que é amar. Não confundir a palavra amor com posse, com instinto de conservação, com paixão, aquela paixão de adolescente. Não pode confundir. Cuidar de si. Porque amar a si mesmo não é ir no salão, gastar dinheiro no salão, comprar uma roupa, uma bolsa cara, pronto, eu preciso me divertir, viajar, comprar o carro do ano, eu mereço, porque eu trabalho tanto. Essas as justificativas infantis que a gente faz para poder a gente falar que isso que é se amar. Isso não é se amar. Quando você fala não para o seu filho, por que você fala não para ele? Para fazer dele uma criatura melhor, um homem de bem. Não é verdade? Ele não gosta. Se você olhar para dentro e começar a fazer uma análise criteriosa de si mesmo, você também não vai gostar, naturalmente. Talvez você vá odiar. Mas é necessário. Aí você vai começar a se corrigir, mesmo não gostando. Eu não gosto desse meu ato, eu vou corrigir. Isso está me incomodando. E isso é se amar. Porque quando você começa a se corrigir, se melhorar moralmente, você começa a melhorar seu comportamento e, consequentemente, melhorar o seu destino. E isso é se amar. Assegurar um futuro mais feliz. Porque você diz não para o seu filho, você coloca seu filho de castigo, porque você quer assegurar para ele um futuro mais feliz. Não é verdade? Você não está falando seu filho sofrer à toa. Se você gosta de si mesmo, você vai fazer a mesma coisa. Começar a olhar mais para o lado de dentro para assegurar um futuro mais feliz. Quando Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal, o que a espiritualidade superior respondeu? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Aí eu pergunto, será que a gente se conhece? A gente se conhece? Existe um teste, tem um termômetro para sinalizar a nossa evolução moral. Sabe qual é o teste? Contrariedade. Contrariedade. A gente vê se a pessoa evoluiu moralmente ou não no momento de contrariedade. Não é através das ações. Não é através das ações, é através da reação. Das reações. Porque a pessoa trata todo mundo bem, com cordialidade, sorri para todo mundo, mas quando é contrariado, principalmente pelos íntimos, dentro das quatro paredes, sai de baixo. Nesse momento é que a gente vê. Vamos ver se evoluiu. Reação, não ação. Até porque ser bonzinho na frente dos outros é muito fácil. Ser bonzinho na casa espírita também. Quero ver na hora da reação, no momento de contrariedade. É aí é que vem o principal sinal se a gente evoluiu alguma coisa ou se a gente está vivendo só de fachada. Momento da reação. Então, ao analisarmos a causa dos nossos comportamentos, nós teremos melhores possibilidades, melhores condições de acertar no remédio. Porque a gente não vai buscar mais a nossa felicidade no si, no quando arrumar um emprego melhor, quando fulano mudar de conduta. É um remédio errado. É um remédio errado. E a gente precisa fazer uma análise do nosso comportamento. Por exemplo, quando eu me exaspero, quando eu agrido o outro, essa agressão que eu faço com o próximo é resultado de uma simples infantilidade espiritual ou é resultado de uma enfermidade psíquica? Já parou para pensar?
O ato foi o mesmo, a agressão. Eu agredi o outro. Mas por que você agrediu? Por conta da infantilidade espiritual ou por conta da enfermidade psíquica? Se foi por conta da infantilidade espiritual, natural, todo mundo passa por isso. É a série que se encontra. Você pegar o trabalho à força do coleguinha do outro, riscar o trabalho do coleguinha, riscar a parede, derrubar o copo de água. É natural. Ou seja, me agrediram e eu agredi. É grave? É. Mas é natural, sabe por quê? Está na minha idade espiritual. De retribuir o mal com o mal. É errado. Mas eu não tenho como escapar disso, por quê? Eu tenho que passar por essa série, onde eu aprendo. Agora, quando eu agrido, simplesmente porque eu tive meus interesses contrariados, ninguém me agrediu. Eu cheguei em casa, a esposa trocou de secretária, que faz a comida, tal. E ela fez uma comida que eu não gostei. Eu peguei o prato, joguei no chão, fui lá, briguei com ela. Ela me agrediu? Ela nem sabia o meu gosto de culinária. Mas eu não posso ser contrariado, porque eu sou um copo de cristal ainda. Eu grito com as pessoas, eu sou ignorante com as pessoas, simplesmente porque eu não posso ser contrariado. Meu orgulho é tão grande, eu acho que eu sou rei. Né? Enfermidade psíquica. Quando você começa a agredir o outro de graça, sem ser agredido, enfermidade psíquica. Esse caso é gravíssimo. Muito mais grave do que quando você agride só porque foi agredido. Porque quando você agride porque foi agredido, infantilidade espiritual, atraso espiritual. Vai aprender a lição um dia. Agora, quando você agride gratuitamente, porque teve os interesses contrariados apenas, é enfermidade. E enfermidade é muito mais difícil de se tratar do que infantilidade. Muito mais difícil. Mas a gente inicia o tratamento. E à medida que nós vamos adquirindo sanidade mental, nós vamos consequentemente mudando os nossos hábitos morais. E a partir daí nós vamos começar a sentir uma coisa que há muitos séculos nós não sentimos. Adivinha o que é? Deslocamento. Nós vamos parar de andar em círculo, finalmente. Deslocamento. Porque só existe deslocamento quando existe transformação. Não há deslocamento sem transformação. Começamos a mudar os nossos hábitos morais, nós nos deslocamos. Uma coisa que há muitos séculos a gente não sente. Então, aos poucos, nós vamos nos libertando do homem velho para dar lugar ao novo homem. Onde a nossa conduta, dia a dia, vai tomando uma nova forma. As nossas preocupações, elas vão tomando um novo rumo. Simplesmente porque nós começamos a mudar o nosso ponto de vista, que antes era material e agora é mais espiritual. E é nesse momento que o nosso destino começa a mudar efetivamente. Porque o nosso destino tem sido sempre sofrimento, né? Equívoco, sofrimento, equívoco, sofrimento. Agora ele muda efetivamente. Porque uma coisa mágica passa a acontecer. As preocupações espirituais que hoje são secundárias, elas passarão a ser primárias. Primárias. O que é preocupação espiritual? Você está no trabalho, seu chefe vem e briga com você. Antes você ficava para baixo, com raiva dele, que ele é prepotente. Agora não, você faz uma prece por ele, está em paz. A ignorância dele não te afetou emocionalmente, que antes afetava. Naquele momento você colocou as coisas espirituais em primeiro plano. As coisas materiais em segundo, onde deve ficar. Você está passando por uma dificuldade financeira. É lição. Eu vou trabalhar, vou usar todo o meu intelecto para sair dessa situação, que eu não vou me acomodar. Um espinho entrou no pé, eu vou fazer de tudo para tirar. Mas jamais vou reclamar. Porque tudo é lição e tudo passa. Você colocou o quê? As coisas espirituais em primeiro lugar e as coisas materiais em segundo lugar, onde deveriam sempre estar. É essa coisa mágica que acontece quando a gente muda o ponto de vista. E aí a gente vai estar atendendo o apelo de Jesus, que ele fez há 2000 anos para a gente. Sabe qual foi o apelo que ele fez para a gente? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Buscar o reino de Deus é no dia a dia, em todas as situações, colocar as coisas espirituais em primeiro plano e as materiais em segundo. Buscar o reino de Deus não é sentar no banco da igreja, do centro espírita, e ficar fazendo prece apenas, não.
É no dia a dia se aproximar da paz interior, colocando as coisas espirituais em primeiro plano. Só que ele não falou só buscar o reino de Deus, ele falou também o quê? E a sua justiça, que é o quê? Se resignar. Porque quando a gente compreende a justiça de Deus, a gente não se rebela. Se está passando por uma situação difícil, buscar a justiça de Deus. O que é buscar a justiça de Deus? Aceitar, resignar. Ah, mas eu trabalho tanto no bem, eu pratico tanto bem e ainda continuo sofrendo. Continuo com tribulação. Jesus lá atrás falou que o amor cobra a multidão de pecados. Eu estou praticando bem e parece que não cobriu multidão de pecados nenhum, porque eu estou sofrendo. Chico Xavier falou que quando o cobrador bate a nossa porta, o momento da expiação, se nos pega trabalhando em favor do bem, que a justiça divina manda que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Eu estou trabalhando no bem e o cobrador não cansa de bater minha porta. Não teve nada suspenso. E uma pessoa procurou o Chico para poder reclamar disso. Eu sou espírita, trabalho no bem, vou não sei quantas vezes na casa espírita por semana, ajudo a montar a cesta básica, faço visita fraterna, visito o hospital, mas o sofrimento não passa, não passa. Sabe o que Chico respondeu para ele? Meu irmão, os espíritos, eles não deixam em estado de necessidade os trabalhadores do bem. Os espíritos não deixam o trabalhador do Cristo em estado de necessidade. Se estamos trabalhando e estamos sofrendo, é porque por enquanto, os nossos erros, a nossa dívida, tem superado a nossa boa vontade em resgatá-la. Você está em busca de alguma coisa. Está em busca de holofotes, de aplausos, está utilizando o serviço fraterno ali apenas como um passatempo. Você não buscou a justiça. Jesus falou, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Você só buscou o reino de Deus, você não buscou a sua justiça. Porque você, interiormente, não aceita a situação que você está passando. Não buscou a justiça. Por isso que as coisas não estão sendo acrescentadas. É preciso buscar os dois, não é só um ou o outro, não. É preciso buscar os dois. Então a gente percebe que essas tribulações do dia a dia, elas são necessárias. Necessárias. Porque Deus não nos coloca na família que nós estamos, no emprego que nós estamos, na situação em que nós estamos, por merecimento. Ele nos coloca aí por necessidade. Não tem nada a ver com merecimento, é necessidade. Por que você acha que Deus nos colocou lado a lado com políticos corruptos e bandidos maus, que praticam o mal pelo mal? Homens de bens lado a lado com políticos corruptos e bandidos. Por quê? Os orgulhosos vão falar, sabe o quê? Que é para que os homens de bem enxotem os homens maus. Porque o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Uma interpretação míope. Sabe por que Deus coloca o homem de bem do lado de políticos corruptos e homens maus? Para que o homem de bem adquira uma virtude ainda não adquirida. Talvez a mais importante. Misericórdia. É por isso que o homem de bem está do lado do homem de mal. Para adquirir misericórdia. Tem um político corrupto. Ainda mais agora na televisão, você liga, só fala nisso. Aí você vê lá nos comentários nas redes sociais. Só falando mal do político corrupto. Aí pega o bandido que cometeu uma atrocidade aos olhos do homem. Foi preso. Foi linchado. Isso. Merecia morrer. Tomara que morra na cadeia. E dentre os comentários que não cabe aqui falar. O homem de bem não adquiriu misericórdia. Aí eu pergunto. A pessoa que precisa adquirir paciência, a pessoa que precisa adquirir misericórdia, adquirir espírito de piedade. Piedade não tem nada a ver com perdão. Piedade é você ver o outro numa situação de aflição e ir lá e ajudar. Ele vai adquirir isso no mundo de regeneração? No mundo de regeneração não vai ter criaturas com esse perfil. Ele vai ter que continuar convivendo com bandidos, com pessoas que precisam estar passando por uma situação muito difícil, porque ele vai ter que exercer a piedade. E as pessoas que vão estar passando por uma situação muito difícil, que é a expiação, vão continuar vivendo no mundo de expiação, que não vai ser mais regeneração. Consequentemente, a maioria das pessoas que não adquiriu misericórdia, piedade,
vai ter que continuar convivendo no mundo de expiação com essas outras pessoas. Porque em outra série não tem esses atributos. Por isso disse Jesus, muitos são chamados, poucos escolhidos. Por isso que disse Mahatma Gandhi, não existe caminho para a paz. A paz é o caminho. Então, para se conquistar uma paz, para se conquistar o reino do céu físico, que é o mundo de regeneração, nós precisamos antes alcançar o reino do céu abstrato, que é a paz interior. Existem dois reinos do céu, o físico, do nosso ponto de vista, né, que é o mundo de regeneração, e o abstrato, que é a paz interior. Esse é o desafio que eu deixo aqui para a noite. Conquistar o reino dos céus interior. É possível ter paz diante da tempestade, e isso está lá na Bíblia, quando o ladrão, tinha 2 ladrões com Jesus, lembra? E o ladrão falou o quê? Está lá em Lucas. Senhor, lembra-te de mim quando entrardes no reino dos céus. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Hoje era o quê? Uma sexta-feira, né? Jesus foi crucificado na sexta-feira. A gente sabe que domingo Jesus ainda estava entre eles, porque Maria Madalena encontrou com Jesus e ele falou, não me detenhas, pois ainda não subi para o meu Pai. Ou seja, Jesus mentiu para o ladrão na sexta-feira? Não. Está lá registrado em João que mandaram quebrar as pernas dos 2 soldados depois que Jesus morreu, para que eles não fugissem. Quebra a perna, retira e eles vão morrer de hemorragia. Aquele ladrão que Jesus prometeu que ainda hoje estará comigo no paraíso, teve a perna quebrada depois que Jesus falou isso. Jesus mentiu para ele? Não. O que Jesus estava querendo dizer é o quê? Que mesmo diante das dificuldades, você pode estar em paz comigo. É essa paz que eu estou te recomendando, não é a paz que o mundo oferece. Então, se a gente de verdade quiser mudar, de verdade, uma voz inaudível do Cristo vai falar para a gente o quê? Em verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Muita paz.